O etanol, um biocombustível renovável produzido majoritariamente a partir da cana-de-açúcar no Brasil, possui uma longa e significativa história de uso e desenvolvimento no país. Sua importância vai além das questões ambientais, sendo fundamental para a segurança energética e o desenvolvimento econômico brasileiro. O histórico de uso do etanol está interligado com políticas governamentais e questões econômicas, especialmente no que diz respeito à volatilidade dos preços do petróleo. Vamos entender essa história? A primeira vez que o etanol foi usado como combustível em um automóvel no Brasil foi em 1925. E em 1927 foi produzido etanol combustível pela primeira vez no país em uma usina. No início da década seguinte, com a queda dos preços do petróleo, este empreendimento parou. Foi apenas durante a década de 70 que o etanol ganhou destaque. Naquele momento, o mundo enfrentava uma crise do petróleo, causada pelo embargo dos países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, entre 1973 e 1974. Como protesto pelo apoio dos Estados Unidos a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Na ocasião, os países árabes organizados na OPEP aumentaram o preço do petróleo em mais de 300%, o que resultou em um aumento abrupto do preço do petróleo e desestabilizou economias dependentes de combustíveis fósseis. Se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, confira o nosso vídeo sobre a história do preço do petróleo. O Brasil, como importador de petróleo, sofreu grandes impactos econômicos e viu a necessidade de diversificar sua matriz energética. Em resposta a essa crise, o governo brasileiro lançou em 1975 o Programa Nacional do Álcool, conhecido como Proálcool. A iniciativa tinha como objetivo incentivar a produção e o uso de etanol como substituto da gasolina, reduzindo a dependência do país em relação ao petróleo importado. O Proálcool foi bem sucedido em promover o desenvolvimento de uma infraestrutura industrial voltada à produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, uma matéria-prima abundante no Brasil e adequada ao clima tropical. Além disso, na época, o preço do açúcar estava em baixa. Assim, o governo ofereceu subsídios à indústria e estabeleceu uma política de preços para manter o etanol competitivo em relação à gasolina, garantindo uma demanda estável para o biocombustível. Desde então, o Brasil passou a ser líder mundial isolado na produção de cana-de-açúcar, atingindo mais de 720 milhões de toneladas de cana colhida em 2022. O primeiro automóvel produzido em série equipado com motor a álcool foi o Fiat 147, lançado em 1979. Durante a década de 80, o uso do etanol no Brasil atingiu seu auge. O governo incentivou a fabricação de veículos movidos exclusivamente a etanol, e em 1986, mais de 90% dos automóveis vendidos no país eram movidos a esse combustível. No entanto, com a queda do preço internacional do petróleo associado ao aumento no preço do açúcar no final de 1980, o interesse pelo etanol começou a declinar. O Proálcool passou por dificuldades, especialmente devido à falta de investimento e problemas de abastecimento, o que afetou a confiança dos consumidores. Nos anos 1990, o cenário novamente mudou. A abertura do mercado brasileiro ao comércio internacional, a estabilização da economia com o Plano Real e o fim do controle governamental sobre o preço dos combustíveis impactaram a competitividade do etanol. Durante esse período, a produção de veículos a etanol despencou, e muitos consumidores voltaram a optar por automóveis movidos a gasolina, chegando ao ponto de a maioria das montadoras não oferecerem mais modelos novos movidos a álcool. O renascimento do etanol como alternativa viável ocorreu no início dos anos 2000, com o desenvolvimento da tecnologia dos carros bicombustíveis, conhecidos como carros flex. Lançados no Brasil em 2003, os carros flex, populares até hoje, permitem que os consumidores escolham entre abastecer com etanol ou gasolina, conforme o preço e a disponibilidade do combustível. Em 2023, 20 anos após seu lançamento, esses modelos representam 85% da frota dos veículos leves circulantes no país, atingindo a marca de 40 milhões de veículos flex produzidos e comercializados. Essa inovação, aliada a preocupações globais com as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, trouxe uma nova vida à indústria do etanol, uma energia renovável e menos poluente do que a gasolina. O Brasil se tornou a referência mundial no uso do biocombustível, exportando tanto etanol quanto tecnologia de produção para outros países. Por outro lado, no início dos anos 2010, um combinado de situações adversas levou o setor sucroenergético a entrar em crise. Os principais pontos que contribuíram para esse cenário foram o subsídio à gasolina em uma tentativa do governo federal de tentar conter a inflação, a crise hídrica que afetou a produtividade da cana, o aumento dos custos de produção do etanol e a oferta excessiva de açúcar no mercado internacional, que diminuiu o preço desse produto alternativo da cana. Nesse período, mais de 150 usinas fecharam as portas ou entraram em processo de recuperação judicial, o que representava mais de 30% do total das usinas que operavam à época. Embora a crise tenha sido severa, o setor de etanol começou a se recuperar lentamente, no final dos anos 2010. Um fator importante foi o fim da política de controle de preços da gasolina. Além disso, a criação do programa RenovaBio, lançado em 2017, trouxe um novo impulso para a indústria de biocombustíveis no Brasil.
promovendo a expansão da produção de biocombustíveis e a redução das emissões de gás do efeito estufa. Desde então, o governo brasileiro continuou a apoiar o setor, inclusive com incentivos fiscais e políticas de preços, garantindo que o etanol se mantenha competitivo em relação à gasolina. Além disso, o país possui uma política de mistura obrigatória de etanol à gasolina, que desde outubro de 2024 varia de 22% a 35%, dependendo das condições do mercado. O preço do etanol no Brasil é influenciado por diversos fatores. A safra da cana-de-açúcar, que depende de fatores climáticos, impacta diretamente a oferta de etanol. Em anos de seca ou problemas climáticos, a produção pode ser reduzida, aumentando os preços. A demanda e o preço do açúcar no mercado internacional também afetam o interesse das usinas em deslocar parte da produção voltada a esse produto alternativo. Além disso, o preço internacional do petróleo ainda desempenha um papel relevante. Quando o petróleo está barato, a gasolina se torna mais competitiva, afetando a demanda por etanol. Por outro lado, o etanol tem uma vantagem significativa. Ele é renovável e menos poluente do que os combustíveis fósseis. Em termos de emissões de CO2, o uso do etanol reduz em até 90% a liberação de gases de efeito estufa quando comparado à gasolina. Isso coloca o Brasil em uma posição estratégica em termos de sustentabilidade e políticas climáticas globais. O histórico do uso do etanol no Brasil reflete a busca do país por independência energética e sustentabilidade. O etanol, inicialmente uma resposta à crise do petróleo, tornou-se um dos pilares da matriz energética brasileira, com impactos positivos na economia e no meio ambiente. Em 2023, a energia proveniente da cana representou 16,9% da oferta interna de energia no Brasil. Hoje o setor conta com mais de 430 usinas em operação, produzindo quase 30 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar na safra de 2023 e 2024. Além de quase 6 bilhões de litros de etanol de milho, outra indústria em expansão no Brasil. A trajetória desse biocombustível, contudo, continua a depender de políticas governamentais, inovação tecnológica e mudança no cenário energético global. Qual você acha que será o futuro do etanol? Deixe nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe um like e siga o nosso canal para mais conteúdos como esse. Nós somos o Gerando Respostas, um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, onde você pergunta e o engenheiro de energia responde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.